Olá, boa noite. Agora 6h51. Há exatamente 2 anos, São Luís do Paraitinga foi destruída por uma enchente. O rio que corta a cidade teve seu nível elevado em 10 metros. O município já foi praticamente reerguido e a Defesa Civil monitora constantemente as águas do rio Paraitinga. Mas as lembranças do Réveillon de 2010 ainda estão vivas na memória dos luizenses. A farmácia de Luiz foi totalmente reformada depois de ser destruída pela enchente de 2010. 2 anos já se passaram da tragédia, mas ele não esconde o medo de passar por aqueles momentos novamente. Nessa época ficamos preocupados com relação ao tempo, às chuvas que podem acontecer e as pessoas ficam apreensivas com relação a novas enchentes que podem ocorrer. A gente não sabe o que pode acontecer, mas nós precisamos trabalhar, precisamos lutar, precisamos viver. Nós temos muita fé que tudo vai dar certo e que nós vamos poder tocar a nossa vida, nosso comércio e que aquilo que aconteceu, aquela tragédia, novamente não aconteça. No Réveillon de 2010, São Luís do Paraitinga foi castigada pelo temporal que atingiu o estado de São Paulo. Um dos maiores símbolos da cidade, a Igreja Matriz, foi completamente destruída pelas águas. 2 anos depois, os moradores ainda convivem com os escombros. A demora pela liberação das verbas atrasou a reconstrução da igreja. O convênio foi assinado em agosto do ano passado com a Secretaria Estadual de Cultura e a previsão é que a matriz fique pronta este ano. Para evitar uma nova inundação, o governo do estado investiu 12 milhões de reais no desassoreamento do rio Paraitinga e na contenção das margens. O coordenador da Defesa Civil garante que o serviço de emergência está preparado para uma eventual enchente. São 28 pessoas envolvidas nisso aí, se caso houver uma necessidade. E todo o equipamento da prefeitura está à disposição, maquinário, carro, para precisar uma remoção. Esse ano, a Defesa Civil da cidade conta com a ajuda desse equipamento que mede o nível das águas do rio e a quantidade de chuva. São 7 aparelhos como esse instalados ao longo de todo o rio Paraitinga. Essas estações conseguem prever com até 6 horas de antecedência o início de uma enchente. As informações registradas são enviadas para a Central de Monitoramento do DAE em Taubaté. Caso o nível do rio Paraitinga ultrapasse 2 metros do normal, um alerta é enviado para a Defesa Civil. A gente já tem uma base de quanto pode estar enchendo, um nível que pode chegar o rio. A gente avisa com antecedência, régua, fluviômetro que tem mandado com a gente por telefone, o município de Cunha, a estrada de Guaracunha. Esse é o equipamento que a gente tem. Hoje existem 300 famílias ribeirinhas em São Luís do Paraitinga. A casa de Dona Yolanda ficou debaixo d'água em 2010. Apesar da rotina ter voltado ao normal, a aposentada teme uma nova cheia do rio. Tem hora que eu sinto, não gosto muito, mas daí eu tenho fé em Deus. Que não, mas a gente fica de olho, tem fé em Deus primeiramente, mas a gente fica de olho, né? Quem deixou para voltar do litoral norte na tarde desta segunda-feira precisou de muita paciência. O trânsito na volta do Réveillon estava carregado na rodovia Oswaldo Cruz. Os motoristas precisaram de cautela na serra por causa da neblina densa que se formou na tarde dessa segunda-feira. No caminho foi possível encontrar quem começou 2012 com o pé esquerdo. O carro de seu José enguiçou no meio da viagem. Fui subindo a serra aqui, começou a aumentar a temperatura, aí estourou a mangueira. O radiador, Aí vazou toda a água, Vai ter que pedir um socorro, para subir a serra. Aqui em Ubatuba, as filas continuaram. Apesar de ter que enfrentar congestionamento na volta para casa, muitos motoristas mantiveram o bom humor. Afinal, é ano novo. Fica bem, a gente tem que manter bem, afinal de contas estamos para passear, Tem que manter o humor sempre. Vai subir a serra aí tranquilo, com calma, eu tô com a família aqui, vamos ver. Toda vez que se vem para cá, em feriado e festa, essa bagunça. Mas o bom humor continua? Se Deus quiser. A gente enfrenta com alegria, fazer o quê?
E na rodovia Presidente Dutra, um engavetamento entre 3 veículos causou um congestionamento de 3 quilômetros no final desta tarde. De acordo com a empresa que administra a via, o acidente aconteceu na pista São Paulo, no trecho de Taubaté, na altura do quilômetro 108. Ninguém ficou ferido. O Santuário Nacional de Aparecida bateu recorde de público em 2011. Segundo um balanço anual do número de romeiros divulgado nesta segunda-feira, no ano passado foram mais de 10.800.000 devotos que visitaram a padroeira. O número ultrapassou em 4,04% a marca registrada em 2010, quando 10.380.000 pessoas visitaram a Basílica. De acordo com o relatório, os meses de maior movimento do ano de 2011 foram outubro, com 1.235.000 visitantes, seguido por novembro, setembro e dezembro. E 2 homens foram detidos no início desta tarde em Santa Branca. Segundo a polícia militar, um rapaz de 36 anos e um adolescente de 17 fizeram um assalto em São José dos Campos e em seguida fugiram com a Kombi do dono do estabelecimento roubado em direção a Santa Branca. Com os bandidos foram apreendidos o veículo, uma arma calibre 38, 3 celulares e cerca de R$1.000 em dinheiro. E no próximo bloco, a previsão do tempo para esta terça-feira e ainda, grávida de quadrigêmeos virou celebridade em Taubaté. Já já a história desta supermãe, a gente volta em instantes agora.